Toda vez que o cliente te fala, tá caro, você trava e não sabe como sair dessa objeção? Fica tranquilo, porque hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar como você torna objeções em oportunidades reais. Vou te dar 5 dicas práticas de como você pode transformar um não em um sim. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e aqui nesse canal nós falamos de vendas de um jeito prático, direto e sem enrolação. E se tem uma coisa que eu sempre falo por aqui é que vendas é o maior mercado do mundo. Porque toda empresa precisa de um vendedor, toda empresa precisa vender. Então nós vendedores somos o combustível dessa economia. E se você quer dominar essa habilidade, quer vender mais, se comunicar melhor, persuadir melhor, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque aqui eu falo disso toda semana. Mas agora, sem enrolação, vamos direto para as 5 dicas práticas. Mas pera, porque antes de irmos, de fato, para as objeções, eu quero te contar a história. Quando eu comecei a vender, eu tinha um medo terrível de conseguir falar com os outros, de conseguir apresentar de fato o meu produto. E muito disso era porque eu tinha medo da rejeição, o medo do famoso não. Porque eu acreditava que aquele não era para mim, quando na verdade não era. Era para o meu produto, ou era só porque eu não sabia como fazer uma oferta decente e aquela pessoa não percebia o valor que eu estava vendendo, consequentemente ela ia me dizer não. Era como se eu estivesse tentando vender um iPhone velho por um preço de um iPhone novo. Realmente não faz sentido a pessoa comprar. E eu lembro direitinho dos meus primeiros dias como vendedor, porta a porta na rua. Eu ia ali de porta em porta, batendo na casa dos outros, e vencer essa timidez, vencer esse medo, foi algo muito doloroso para mim, foi algo muito difícil, mas eu te garanto que transformou a minha vida. Então, se você passa por isso, se você tem esse medo, fica nesse vídeo aqui, porque aqui eu vou te mostrar que a objeção, que é o possível não que o cliente te dá, que o lead te dá, não é algo relacionado a você. É algo que pode estar relacionado ao seu produto, à sua oferta, ao preço, mas fica tranquilo, porque nós vamos trabalhar melhor essas objeções e entender como de fato eu transformo um não em um sim. A primeira dica que eu tenho para te dar é que a objeção, no fundo, ela é um sinal de interesse. Por quê? Porque quando o cliente ele te fala que tá caro, quer dizer que ele viu interesse, ele só não percebeu que o preço que você está cobrando vale aquilo que você está vendendo. Mas ele tem um interesse genuíno. Porque senão ele nem te falaria que está caro. Ele simplesmente falaria, ó, não quero, muito obrigado, fica com Deus e até a próxima. Mas não, o simples fato dele te falar assim, ó, cara, tá caro. Tá caro é relativo. Tá caro te permite entender diversas formas. Tá caro por quê? Tá caro comparado ao quê? Esse é o principal ponto. Porque o tá caro, ele vem de alguma referência que esse lead tenha, de algum outro produto, de algo similar ao seu. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando o cliente diz que tá caro, primeiro é amortizar essa objeção, mostrando empatia, mostrando que você entende. O cliente falou para você, tá caro. Você, entendo, fulano, mas só para eu entender um pouco melhor, quando você diz tá caro, você está comparando ao que especificamente esse valor? Porque aí você começa a entender ao que ele está mensurando. O ser humano, ele precisa botar as coisas em caixinhas. Então, quando você fez a sua apresentação, ele pegou o seu produto e colocou numa caixinha. E nessa caixinha, o seu produto pode estar caro. Então, o seu papel é descobrir qual caixinha é essa que ele está te colocando. Mas entenda isso. Ele tem algum interesse ali que você pode negociar, que você pode conversar para de fato mostrar para ele como seguir com o seu produto vale a pena. A segunda dica que eu tenho para te dar aqui é que você não deve lutar contra a objeção. Porque toda vez que você tenta combater a objeção, o cliente entende isso como uma briga e ele levanta um muro de concreto de 5 metros de altura entre você e ele, porque ele acha que você está querendo forçar essa venda. Então você precisa mostrar que você compreende essa objeção. Você valida ela, você concorda parcialmente e logo em seguida você faz uma pergunta como: fulano, eu entendo que pareça caro, mas fica tranquilo, eu quero te mostrar todo o retorno que você vai ter baseado nesse investimento que você vai fazer. Tomando um cafezinho, porque vendedor que não toma café não vende. Mas o principal ponto que você tem que entender aqui é: não lute contra uma objeção, não force, não combata ela. Entenda, amortize, mostre que você tem empatia pela objeção do lead e depois você vai entendendo o que tem por trás do tá caro. A terceira dica é: toda objeção que vem logo de cara, geralmente ela é uma objeção superficial. Eu sempre digo que é como se fosse uma árvore. A árvore tem os frutos, tem o tronco e tem as raízes.
toda objeção, ela tem uma causa, ela tem uma raiz. Então você precisa perguntar antes de fato querer quebrar essa objeção. Você precisa entender o que tem por trás ali. Exemplo, fulano, tá caro. Mas quando você diz tá caro, é sobre o investimento, seria sobre forma de pagamento, seria porque você precisa analisar se cabe no seu bolso. O que tá caro significa para você? E uma outra pergunta pode ser, fulano, o que veio à sua mente aí, quando eu te falei o valor do investimento, para que você tenha pensado que tá caro? Porque isso vai fazer com que ele se abra para você, com que ele compartilhe mais informações que talvez você ainda não tenha. Quarta dica é, use provas sociais como um escudo dessas objeções. Por quê? Uma grande objeção que muita gente tem é o medo. Lembra que eu falei que na árvore nós temos os frutos, nós temos o tronco, nós temos as raízes? A maioria das objeções superficiais, elas têm como raiz o medo. O medo de comprar algo e não conseguir ter o resultado, e não conseguir alcançar aquilo que o seu produto promete que ela vai alcançar. Então, você precisa combater esse medo. E qual é uma forma de combater esse medo? Uma das mais eficazes. Prova social, mostrando pessoas que passaram por isso que o lead passou, mostrando casos práticos de pessoas que tinham esse medo e com o tempo venceram, investiram no que precisavam investir e conseguiram ter resultado. Uma coisa que eu fazia numa operação que eu trabalhei era, eu pegava e pedia um vídeo do expert, um vídeo do professor, quebrando essa objeção de insegurança, de medo, falando que ele também passou por isso lá no começo da carreira dele. Mas se ele tivesse deixado o medo paralisar ele não conseguiria chegar onde ele está hoje. Então, entenda isso e peça para o seu expert, o seu professor ou você mesmo, mostre casos de clientes que tinham medo, quebraram o medo e conseguiram ter resultado. Isso vai ajudar com que o seu lead, ele entenda, pô, realmente isso não é o golpe e pode funcionar para mim. E antes de ir para a quinta dica, eu quero te falar que eu criei um clube para vendedores. O clube, o maior mercado do mundo, porque essa é a bandeira que eu levanto. Toda empresa precisa de um vendedor, então nós somos o maior mercado desse mundo. E dentro desse clube, eu quero te ensinar a vender, eu quero aumentar a sua conversão, sua persuasão, a sua habilidade de fato conseguir vender e colocar dinheiro no seu bolso com as comissões. E como que eu faço isso lá dentro? Primeira coisa, eu quero que você entenda que esse clube não é um curso, não é um cursinho que você vai fazer por aí só com aulas gravadas. Ele é um organismo vivo que vai te ajudar a vender mais com aulas ao vivo semanal. Toda semana vai ter uma aula ao vivo com atualizações sobre o mundo das vendas, com o que está funcionando e o que não está funcionando. E nessa aula eu entrego o conteúdo e quem faz parte do clube pode depois tirar dúvidas, perguntar, fazer um roleplay comigo de venda após essa aula. Lá eu também tenho uma área de membros gravada, que lá nós temos o curso Profissão Vendas, que são para pessoas que estão começando do zero. Nós temos o curso de Closer, nós temos as aulas ao vivo que ficam gravadas lá para você assistir. Em breve vai ter aula do WhatsApp. Em breve vão ter mentores convidados, onde eu vou trazer outras pessoas que vivem isso para também dar aula lá, para que a gente possa aprender juntos. E o principal, nós temos um encontro ao vivo por mês de Hot Seat. O que é um Hot Seat? É uma forma da gente poder conversar ali. É só para tirar dúvida. Ali nós vamos passar 1-2 horas, onde todo mundo vai poder compartilhar suas dúvidas, eu vou tirar essas dúvidas, os outros alunos também vão tirar essas dúvidas, e juntos nós vamos crescendo. O que eu quero que você entenda é que esse clube, ele não é para ser o meu clube, ele é para ser o nosso clube, onde todos nós vamos crescer juntos. E eu te garanto que você deve estar pensando agora que todas essas aulas ao vivo, que esses encontros, que essa área de membros, que esse grupo no WhatsApp, porque eu esqueci de falar disso, nós temos um grupo no WhatsApp para que a gente possa conversar e interagir lá em tempo real. E eu te garanto que isso aqui não custa o preço de uma mentoria que você vê por aí. E agora eu quero que você segure na cadeira, porque o investimento que eu vou te falar agora é algo que vai te fazer cair dela. Por apenas R$ 39,90 por mês, você pode acessar esse clube e todo esse conteúdo que tem lá. É isso mesmo, R$ 39,90. E é muito barato porque eu quero democratizar os bons conteúdos sobre vendas. Quando eu comecei a aprender sobre venda, tudo era caro, cursos de 2, 3, 5 mil reais. E eu quero parar com isso, porque juntos nós precisamos levantar essa bandeira onde nós vendedores temos o nosso valor. E a quinta e última dica é: monte propostas
personalizadas para você combater a objeção. Porque cada vez mais as pessoas não querem algo genérico, algo que serve para todo mundo. Não, as pessoas querem algo personalizado para elas. Então você mostra que você ouviu, que você fez as perguntas certas, você mostra que você entendeu aquilo que ele falou e você monta uma proposta personalizada para ele. Isso vai fazer com que o lead perceba que você teve o trabalho de entender o cenário dele e fazer uma proposta personalizada para ele. E agora, se você ficou até aqui, meu filho, eu quero que você sente o dedo nesse like aí, eu quero que você se inscreva no canal, porque se você ficou até aqui, eu espero que eu tenha agregado muito na sua vida e eu quero que você saia daqui aplicando essas 5 dicas que eu te falei aqui agora. Então, deixa seu like, é importante para mim, comenta aqui se você já usa algumas dicas dessas e eu te vejo no próximo vídeo, porque esse é o maior mercado do mundo.